No último vídeo eu te expliquei por que uma estratégia long e short consegue gerar um Sharpe maior do que uma carteira simplesmente comprada. E é por isso que a gente gosta tanto dessa estratégia. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são as três principais estratégias long e short que a gente usa aqui. O Hedge, o Basket Short e o Double Alpha. Chega aí! Essa é a nossa sala de descompressão, de onde saem muitas ideias boas e merda também. Antes de eu começar falando das estratégias, eu só quero lembrar que o long e short é quando você compra uma ação e vende uma ação a descoberto. Ou seja, você está apostando que essa ação que você comprou vai subir mais do que a ação vendida a descoberto. E no mundo ideal você está apostando que a ação comprada vai subir e a vendida descoberta vai cair. Se você não viu o primeiro vídeo, antes de seguir aqui, dá um confere lá. O link está aqui em cima na caixinha. Mas vamos lá. A primeira estratégia que a gente mais usa aqui no long short é o hedge. E a característica do hedge é que a ação comprada e a ação vendida a descoberto guardam alguma similaridade, alguma relação, de forma que uma protege a outra. Os hedges geralmente são os pares de ações que são dentro do mesmo setor ou fora do setor, mas elas precisam guardar uma relação. Um exemplo de um par dentro do mesmo setor, um par intrasetorial, por exemplo, é o Itaú contra a Bradesco, que a gente falou no outro vídeo. Quando você monta uma posição dessa, você tem duas ações que se comportam a maior parte do tempo parecidas, porque o driver delas é o mesmo. O que faz uma andar geralmente faz a outra andar também, uma vez são empresas muito similares, atuam no mesmo ramo, tem mais ou menos a mesma estrutura. Um outro par muito famoso no mercado que muita gente faz é, por exemplo, Localiza contra Unidas. Essas são duas empresas de locação de carro de frotas que estão no mesmo setor e aí também os drivers são parecidos. Quando você monta uma operação dessa, você está realmente apostando que a diferenciação vai se dar no micro ali, na empresa, na forma como ela opera. Porque os drivers de cima, os drivers top-down, os drivers macro vão ser o mesmo. Ou seja, se a economia melhorar para bancos ou para o setor de locação de automóveis, todas as duas empresas, ou melhor, as quatro ações, vão andar. O que vai fazer você ganhar dinheiro é a empresa que você está comprada operar, ter uma rentabilidade da operação dela melhor do que a empresa que você está vendida a descoberto. Tem também os pares intersetoriais, ou seja, que são pares entre setores diferentes. Nesse caso, você precisa fazer uma análise da correlação das ações para saber se elas realmente fazem hedge uma da outra. Porque um exemplo disso, também demos no outro vídeo, é Petrobras contra Vale. São setores diferentes, petróleo e mineração, e nesse caso uma não faz o hedge com a outra. Mas existem alguns pares de setores diferentes que se comportam sim de forma muito similar, como por exemplo o setor de renda com shoppings e o setor de properties, que são as lajes comerciais. São setores que a gente chama de bond-like stocks, ou seja, um dos principais drivers desse setor é a taxa de juros, e por causa disso as ações costumam caminhar muito parecido também. Então a estratégia hedge é feita quando você procura uma ação que faz a proteção da outra, uma ação vendida a descoberta que faz a proteção da sua ação comprada. E para isso, elas têm que ter uma correlação alta. Esse é o hedge. O hedge tem um problema. Diversas vezes você encontra lá uma ação para fazer o hedge da que você está comprada, seja num par intersetorial ou num par intrasetorial. O problema é que algumas vezes essa ação pode acabar subindo mais do que a ação que você está comprada sem você saber por quê. Esse é o problema de você simplesmente achar um hedge. Para mitigar esse efeito, várias vezes a gente e outras pessoas usam a estratégia de montar um basket short. Quando a gente fala de um basket, a gente está falando de uma carteira de ações short, de forma a você diversificar esse risco específico do short. Nesse caso, o seu basket pode até ter uma correlação menor com a ação que você está comprada do que o hedge. Por outro lado, você não está correndo um risco específico. Os baskets mais famosos que a galera usa são o BOVA11, que replica o Ibovespa, e aí os outros índices que tem no mercado, como o próprio Ibov. A vantagem do BOVA11 é que, como ele é como se fosse uma ação, ele é um ETF, quando você vende, você recebe o caixa dessa ação, o que te permite comprar mais ações para fazer a alavancagem do fundo. Se você faz o short em índice futuro, você não recebe o caixa. O basket pode também ser um basket equal weight feito pela própria gestora. Você pode montar um basket ao seu gosto, fazendo uma carteira de ações que tenham participações similares entre si, o que difere do índice Bovespa, no qual algumas ações têm participação maiores do que outras. E tem muita gente também que faz um basket no qual a pessoa shorteia o índice, por exemplo, e recompra as ações que ela não quer ficar vendida a descoberto. Então ela faz o basket, só que ela dá uma modificadinha nesse basket, comprando aí aquelas que ela prefere não estar vendido. Essa é a estratégia do basket. Vamos agora para a última, que é o Double Alpha. Por último,
Uma estratégia muito legal do long short é o double alpha. No caso do double alpha, você não faz um basket short, você compra uma ação e vende uma ação a descoberto. É 1 contra 1. Só que por outro lado, você também não procura um hedge. São simplesmente duas ações nas quais você enxerga a simetria, independente do setor que elas estão, delas terem alguma relação ou não. Você simplesmente compra uma ação que você acha que vai subir e você vende uma ação que você acha que vai cair ou que vai underperformar aí a bolsa. Nesse caso, é o caso no qual você tem, em teoria, a maior maximização daquele Sharpe, porque justamente você tem retornos esperados positivos nas duas pontas. Por outro lado, também é a estratégia na qual você tem a menor proteção da carteira, porque essas ações não necessariamente guardam relação. Nesse caso, o hedge é um subproduto da posição. Nesse caso, a redução de volatilidade pode acontecer ou pode não acontecer. Então, num double alpha, você pode ter um hedge ou não, mas você não está mirando isso. Você está mirando comprar uma ação que vai subir e vender uma ação que vai cair. Aqui na Versa, a gente usa basicamente as três estratégias, mas principalmente o double alpha e o basket short. No passado, a gente só fazia o double alpha, a gente não fazia o basket short. Só que a gente caiu em short squeeze, caímos em diversas situações que a gente achou prudente e melhor para nossa carteira passar um pedaço desse short a um basket. E foi o que a gente fez através do BOVA11. Então hoje, nos nossos fundos long short, metade da carteira short é uma carteira na qual a gente acredita que as ações vão cair, são single names, que a gente tem razões específicas para estar vendida a descoberto, e a outra metade é um basket aí, principalmente de BOVA11. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e pergunta o que você quiser sobre long short que eu tô aqui para responder. Um abraço!